noite a todos. Eu sou Heber Arantes, chefe do Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de Itumbiara. Boa noite a todos. Eu sou Thaís Raquel Alves, assessora jurídica da Curadoria do Meio Ambiente do Ministério Público em Itumbiara. Agradecendo a presença de todos os presentes, declaramos aberta, orgulhosamente, a segunda exposição do projeto Soluções Cidadãs, um projeto de cidadania. Thaís, relembre resumidamente para a plateia no que consiste o projeto Soluções Cidadãs. Bom, Heber, o projeto Soluções Cidadãs, a Câmara Municipal e o Ministério Público ouvem a Universidade de Você, é um projeto de iniciativa do Ministério Público em Itumbiara e da Câmara Municipal. Ele pretende trazer ao conhecimento dessas instituições e da população um pouco dos saberes e pesquisas produzidos no âmbito das universidades em Itumbiara, que sejam capazes de apontar soluções para os problemas da cidade. Você se lembra quais são as universidades parceiras, não lembra, Heber? Sim, IFG, a UBRA, a UEG, a Unopar e a Unifasc são os protagonistas do projeto. Gente, daqui, buscando resolver nossos problemas coletivos, cientificamente, com criatividade e participação popular. Isso mesmo, Heber. As universidades escolherão todo mês um problema coletivo para ser apresentado em exposição aqui na Câmara, a partir de quando receberão sugestões da população, tudo com o fim de elaborar um documento proposta de política pública a ser encaminhado à Câmara Municipal e ao Ministério Público para que eles estudem essas propostas e possam atuar a partir delas. Ok, Heber? Certo. Então vamos logo chamar o representante da nossa anfitriã, a Câmara Municipal de Itumbiara. Convidamos presidente em exercício, vereador Flauzininho, para a saudação inicial e a declaração de abertura da segunda exposição do projeto Soluções Cidadãs 2017. Uma boa noite a todos. Em nome do nosso presidente, Dr. Marcelo Gomes, venho aqui dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos, a Faculdade UBRA, que está aqui com a gente hoje, né? Ao Dr. Helder Cavalcante, que também é um dos idealizadores desse projeto, e falar para vocês que a intenção, infelizmente, o nosso presidente, por motivo de saúde, não pôde estar aqui hoje, mas agradeço a todos o empenho, as orações. Se Deus quiser, dentro de 1 ou 2 semanas, ele vai estar aqui com a gente. Que Deus nos abençoe. Sejam bem-vindos. Querido cidadão, querida cidadã, a exposição de hoje está a cargo do ILIS-UBRA, Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara, e com o tema problema, lodo de esgoto das estações de tratamento de esgoto de Itumbiara. Já estão posicionados para o início da exposição os alunos Daniele Souza Paz, Tainara Santos Leonel e Stepan Edson Gomes Quirino. E os professores Carlos André Gonçalves e Narcisa Silva Soares. Pessoal, há lápis e papel disponível para que vocês possam anotar as suas dúvidas e sugestões. A participação ativa de vocês está prevista após a apresentação dos expositores na segunda parte desse encontro. ILIS-UBRA Itumbiara tem a palavra com toda liberdade pelos próximos 40 minutos. Boa noite a todos. Cumprimentamos a todos aqui presentes nesta noite e os nossos agradecimentos à Câmara Municipal, ao Ministério Público e a todas as instituições envolvidas nesse projeto. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos apresentando hoje, como Solução Cidadã, o nosso tema, problema como lodo de esgoto nas ETEs de Itumbiara. E para falar um pouquinho sobre esse tema, nós vamos ter como expositores os alunos de Ciências Biológicas, bacharelado, Daniele, por favor, uma salva de palmas. Nosso aluno, Stepan Edson. Nossa aluna, Tainara Santos. E o professor Carlos André Gonçalves.
O Willis Ubra acredita que, com inovação e tecnologia, qualquer problema passa a ser solução. E é imbuídos nessa filosofia que nós vamos apresentar o nosso tema desta noite. Quando nós falamos de lodo de esgoto, primeiro é importante compreender que, da onde vem a água que utilizamos em nossa casa? Para onde vai essa água que utilizamos, seja em nossas casas, seja no ambiente industrial? Bom, como demonstração, podemos verificar que é necessário que essa água que chega em nossas casas seja captada por uma estação de tratamento de água e, em seguida, distribuída para o consumo, seja no ambiente doméstico, seja em ambiente industrial. E após esse uso, que já houve a contaminação das águas, é importante, então, que haja o recolhimento desse material, desse resíduo, e passe, então, pela estação de tratamento de esgoto, a ET, para que, assim, então, possamos novamente fechar o ciclo urbano da água e disponibilizando essa água novamente, sem resíduos, para o meio ambiente. Mas se não houver o tratamento de esgoto, se nós utilizarmos essa água, que é tão importante, essencial para todas as atividades humanas, e não houver esse tratamento de esgoto, seria inviável para o planeta. Hoje, com a quantidade de pessoas, de habitantes que nós temos no planeta, se não houver o tratamento de esgoto para que possa reutilizar, e principalmente de maneira sustentável, não teríamos essa viabilidade hoje devido à contaminação. E, consequentemente, não só para o meio ambiente de fauna e flora, mas também para o ser humano. Bom, então, sabendo da importância dessa estação de tratamento, o que realiza a estação de tratamento que é tão essencial, o tratamento de esgoto? A estação recebe esse efluente e o efluente líquido é tratado e disponibilizado novamente para os corpos hídricos. E a parte sólida é levada às câmaras de secagem, onde então é produzido esse rejeito chamado de lodo, lodo de esgoto. E o que se faz com o lodo de esgoto de tratamento? O que se faz? Esse é o nosso questionamento. Por isso que o lodo de esgoto é um problema em Itumbiara e merece atenção. Descrevendo o problema, nós temos que toda utilidade da água, seja no ambiente doméstico, no nosso dia a dia, seja em processos industriais, é necessário, então, que eles tenham o saneamento básico para evitar, então, a contaminação dos mananciais. E, segundo o IBGE, o saneamento básico reflete diretamente nos novos critérios utilizados pelo IDH, com educação, saúde e renda. Nós temos um dado do Instituto do Trata Brasil, FGV, onde ele aponta sobre a falta que o saneamento faz. Uma criança que vive em um ambiente inóspito, sem acesso à rede coletora de esgoto, tem um rendimento de 18% inferior a uma criança que vive numa área com saneamento universalizado. Bom, então, novamente, a importância desse tratamento de esgoto. Só para a gente entender um pouquinho como que ocorre a produção desse lodo, nós temos que, no tratamento de esgoto, é feito a retirada inicial do lixo de resíduos mais pesados, que são jogados, e, em seguida, então, são passados para os decantadores primários. Dos decantadores primários, ocorre, então, a porção líquida, a injeção de ar, onde ocorre a retirada até de 90% das impurezas, e em decantadores secundários, ocorre, então, a produção da água de reuso. Portanto, essa água, por meio desse tratamento, está livre desses patógenos. E, simultaneamente, a porção mais pesada vai para o fundo, que é justamente esse lodo. E nos digestores produz o lodo, e é onde nós perguntamos o que vem a ser esse lodo que sobrou desse tratamento. No tratamento de esgoto, é feito o processo biológico. E nesse processo biológico, o efluente líquido, novamente, devolvido ao ambiente, e nesse lodo, o produto que está contido nele, nós vamos ter micro-organismos e sólidos orgânicos e minerais. Então, esse é o problema. O que fazer
com esses micro-organismos, o que fazer com os metais pesados que possam estar existindo nesse lodo após o tratamento de esgoto. Estima-se que cada ser humano produza cerca de 120 gramas de sólidos secos diários lançados nas redes de esgoto. E com o aumento do serviço de coleta e tratamento de esgoto, consequentemente, proporcionalmente, cresce essa geração de lodo de esgoto. Uma estimativa do IBGE é que, considerando um município que tenha 30% do tratamento de esgoto, se produza de 150 a 220 mil toneladas por ano de lodo de esgoto. E pensando em lodo de esgoto, não estamos apenas voltados para a sustentabilidade ambiental, para a preservação. Também estamos pautados em quesitos legais. A Lei de 12.305, de 2 de agosto de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, direciona a responsabilidade da destinação ambiental adequada aos geradores dos resíduos e fixando prazo para a situação dos aterros esteja resolvida. E as estações de tratamento de esgotos precisam adequar essas novas exigências. E nós destacamos ainda, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o artigo 36 da linha 5ª, que o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos será responsável por implantar sistema de compostagem para resíduos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização desse composto. Portanto, nós questionamos como Itumbiara está gerenciando o lodo de esgoto das ETs. E aí, então, nós vamos mostrar algumas evidências que estão ocorrendo em Itumbiara. Bom, respondendo o questionamento aqui deixado, vou apresentar algumas evidências do município de Itumbiara. Em 2013, o último dado pegado no Ministério das Cidades, apresenta que no ano de 2007, o município de Itumbiara passou a meta nacional em tratamento de esgoto e permaneceu assim até o ano de 2013. Retorno a repetir que é o último dado lançado no Ministério das Cidades. Ainda informa o site do Ministério das Cidades que o lodo tratado no município de Itumbiara, no ano de 2013, foi de mais de 4,6 milhões de metros cúbicos no ano. Então, durante o ano de 2003, foi tratado mais de 4,6 milhões de metros cúbicos. No entretanto, em abril de 2017, o jornal Folha de Notícia veio com essa reportagem, onde que diz que o prefeito municipal de Itumbiara encaminhou à concessionária responsável uma carta pedindo para que fosse suspensa a cobrança de 20% da taxa de esgoto, pois Itumbiara não tinha 100% de esgoto tratado, O prefeito teve uma resposta na qual o presidente da concessionária disse que seria suspensa essa taxa de 20% e os munícipes seriam reembolsados. Então, fica-se o questionamento: qual é a realidade das ETs de Itumbiara nos dias atuais? Bom, o fluxograma da ET de Itumbiara. Como que funciona a ET de Itumbiara? É recebidos afluentes, os esgotos colhidos pelos comércios locais e pelas residências, e são levadas para a ET de Itumbiara, na qual esse elemento, da forma que veio, é recebido nesses reatores biológicos que vão fazer as separações líquidas e sólidas. As líquidas vão voltar para o meio ambiente em forma de água de reuso. E as sólidas, então, vai para os tanques, que é o nosso lodo de esgoto. Alguns parâmetros dos projetos da ET de Itumbiara. Segundo Peixoto, em 2013, a vazão média de afluentes era de 203,59 litros por segundo. E tinha uma proporção de que a ET de Itumbiara trabalhasse no ano de 2020 com 227 litros por segundo. Mas, segundo a concessionária, que administra, hoje, no ano de 2017, a vazão já é de 217 litros por segundo. Esta é a vista lateral
da ET de Itumbiara. É uma foto retirada e publicada por Peixoto em 2013. E esses seriam os leitos de secagem. Aqui estariam depositados o nosso lodo de esgoto, que é o que estamos trabalhando. Tá? Essa foto à direita é de Itumbiara, Peixoto, e essa é uma ilustração de como seria após tivesse secado. Qual a estimativa da produção do lodo de esgoto de Itumbiara? Segundo a concessionária que administra, hoje Itumbiara produz por ano 275 metros cúbicos de lodo de esgoto tratado. Qual é a destinação do lodo de esgoto de Itumbiara? Segundo a concessionária ainda, a destinação é dada como final lá no aterro municipal, né? Seguindo a legislação do CONAMA, que o CONAMA permite que seja depositado lá. E as ETs industriais de Itumbiara? Porque até então foi muito trabalhado sobre a ET municipal. Mas e as ETs das indústrias? Bom, segundo o CONAMA, a legislação vigente, né, cada empresa tem a obrigação de fazer o tratamento do seu esgoto. Porque cada empresa tem uma característica. Sendo assim, terá um tipo de esgoto e uma forma de tratamento. Tá? Mas todas elas, então, produzem esgoto. Esse esgoto tem que ser tratado corretamente, pode ser devolvido ao meio ambiente, tá? Ou até mesmo o governo e empresas podem fazer o tratamento para o consumo humano e ser reutilizado em casas ou novamente para a indústria. Qual é a estimativa da produção do lodo de esgoto de Itumbiara? Segundo uma empresa de Itumbiara, do gênero alimentício, ela produz por dia 4,5 toneladas. Né? Então, uma empresa de Itumbiara produz 4,5 toneladas de lodo de esgoto por dia. Né? E qual a destinação atual do esgoto da ET de Itumbiara? Segundo a mesma empresa, ela contrata uma empresa terceira, e essa empresa terceira que faz a eliminação, que descarta esses resíduos. Porém, não foi informado para onde que vai os resíduos. Sendo assim, qual é a causa desses problemas? Respondendo à deixa, a causa desse problema é o próprio crescimento populacional, onde os dados do IBGE me mostram que houve um crescimento populacional do país em 138 anos, quase 20 vezes, segundo os resultados do censo demográfico em 2010. E esse crescimento ainda continua em Goiás, onde, em 2000, eu tenho cerca de 5 milhões de pessoas e tenho uma perspectiva de crescimento para atingir em 2030 7,5 milhões de pessoas. E esse crescimento populacional me acarreta um outro problema, que é a taxa de urbanização, onde as pessoas tendem cada vez mais a virem para as cidades. E esse aumento da população na urbanização me gera ainda mais uma demanda no uso dos recursos e a poluição do mesmo. Quem usa mais a água? De acordo com a ANA 2013, no ambiente industrial e no ambiente urbano, eu tenho em torno de consumo de 17% da água. E como um problema no esgoto doméstico, eu tenho em torno de 93% de geração de recursos, do problema em higiene e limpeza. E então, esse aumento na demanda que me gera, eu tenho ainda mais como consequência o aumento do esgoto. De acordo com a Trata Brasil, 55 das maiores cidades do país tratam menos de 40% do esgoto, onde 2.959 piscinas de esgoto foram lançadas na natureza.
esgoto não tratado, que, como consequência, me gerou ainda um problema maior na natureza. Então, há necessidade do tratamento de esgoto, mesmo que eu tenha como consequência o lodo de esgoto. Portanto, a causa do lodo de esgoto é quanto maior o número de esgoto tratado, maior vai ser a minha produção de lodo de esgoto. E qual a consequência dessa maior produção de lodo de esgoto? Teremos, então, como consequência a produção de um grande volume de esgoto devido ao crescimento da população. Por esse grande volume produzido, precisaremos, então, de maiores áreas para o seu descarte. O descarte desses materiais, na ausência de um tratamento, pode vir a causar vários danos ao meio ambiente, acarretando várias doenças, então, diretamente à população. Um dos principais problemas que teremos com o lodo de esgoto é a sua destinação final. Para isso, temos como desafio técnico a utilização correta desse resíduo, sem estar vindo contaminar o meio ambiente. E econômico será a redução dos gastos das empresas de tratamento em relação ao seu descarte, que muitas das vezes não são descartados corretamente, podendo estar, assim, contaminando o meio ambiente. Visto que, atualmente, no Brasil, os lodos de esgotos tratados nas ETs são dispostos em recursos de água sem nenhum tipo de tratamento, depositados no meio ambiente, podendo vir a causar riscos à saúde pública e a toda a vida aquática. Em relação aos riscos à saúde pública, teremos o lodo de esgoto causará no ser humano doenças parasitárias e infecciosas, caracterizadas como a giardíase, a febre tifoide, a disenteria amebiana, as verminoses causadas pelos eumintos, as esquistossomoses, desenterias bacterianas como a cólera. Isso fará com que haverá um grande impacto nas contas públicas do município devido aos tratamentos de tais doenças. Pode ser caracterizado como risco ambiental ao meio ambiente uma ação deletéria, simultânea ao mesmo tempo, poderá causar a eutrofização, produção de biotoxinas, o excesso de matéria orgânica no ambiente, a diminuição da concentração de oxigênio nos solos, a morte da vida aquática e o acúmulo de metais pesados, o que volta novamente a prejudicar a saúde humana. Ou seja, o lodo de esgoto traz uma consequência ao meio ambiente e a toda a população maléfica, onde o nosso projeto tem como intuito o desenvolvimento de uma preservação ambiental, onde estabelece a destinação correta deste resíduo, aliada a soluções que refletem economicamente dentro da empresa e para o município, e que será ecologicamente segura. Assim, haverá uma reintegração do descarte do lodo de esgoto, passando a fazer parte desse ciclo reprodutivo e deixando de ser, então, somente um resíduo. Portanto, esta é a nossa proposta de solução para o lodo de esgoto. Caros convidados, aqui a gente caminha então para a conclusão dessa bela apresentação feita por todos os outros até o instante, o momento aqui, onde a gente propõe solução, né? Essas soluções aqui vão acarretar aquilo que a gente tem de pragmatismo a apresentar para a sociedade, a apresentar para as indústrias, a apresentar ao poder público local, regional e, por que não, internacional. Até o momento, a gente fazendo esse apanhado aqui, olha só, a gente está nesse paradigma como e onde o lodo de esgoto pode ser descartado. Olha, nós então, a partir dessa prerrogativa, chegamos a uma meta.
um produto que pode reduzir o uso de recursos naturais. Vejam bem, aqui a gente está caminhando para a sustentabilidade ambiental e também em processos produtivos. Vou explicar o porquê daqui a pouco, tá bom? Ao mesmo tempo, a gente pode atingir isso aqui, ó, beneficiar solos degradados, agregar valor, então, a algo que até então gerava custos para ser dispensado. Gerava custos e também causa uma oneração ao ambiente, causa uma ocupação onde a gente pode criar outras destinações. E por que não criar uma agregação econômica e viável também para isso, agregando a essa sustentabilidade. O que motiva tudo isso, né? A essa tratativa de solução? Hoje o mundo vive uma crescente demanda por fertilizantes. Óbvio, nós temos a população crescendo em uma progressão geométrica, crescendo em ritmo extremamente acelerado, e nós temos a produção de alimentos que tem que, no mínimo, acompanhar esse crescimento. Portanto, se eu quero produzir maior quantidade de alimentos, tratar de uma produtividade maior, eu tenho também que demandar fertilizantes. Isso aqui é uma proposta. Vejam só, Brasil ocupa papel importantíssimo nisso, né? Nós estamos caminhando e nós já podemos considerar o Brasil como celeiro do mundo, celeiro na produção de alimentos. Ainda porque, quando a gente trata do ranking mundial de inovação, Brasil se ocupa nesse ranking de inovação, dado a produtividade, a tecnologia, a inovação nos processos produtivos de alimentos. Nós temos isso aí bem concreto. Óbvio, como que a gente vai somar tudo isso aqui? A partir da produção do biossólido, que é a condição, que é a circunstância que nós estamos colocando como solução para essa tratativa, para a problemática aqui apresentada. O Willy Zubra, através aí de todas as suas diretrizes para pesquisa, inovação e transferência de tecnologia, nós temos um case de sucesso. Obviamente, nós contamos com alguns parceiros aqui nesse projeto de pesquisa, nesses resultados já alcançados e que nós podemos já colocar como case de sucesso, como nós apresentamos aqui nesse instante. O que a gente tem feito nesse case de sucesso aí? Um tratamento desse lodo de esgoto, já exposto aqui pelos apresentadores que me antecederam, um tratamento que a gente está transformando em um biossólido, só que um biossólido atrativo comercialmente também. Um biossólido que pode ir para a indústria, da indústria ser transferida diretamente para o produtor, e isso provocar, ou pelo menos instigar maior produtividade, maior produção de alimentos, através desse particulado que nós estamos apresentando aqui, o organomineral. O organomineral já bem consolidado pela indústria como fonte de matéria orgânica associada a um enriquecimento mineral para a indústria. Olha, para que a gente consiga alcançar essa circunstância, eu vou voltar nessa lâmina aqui, para que a gente consiga transformar esse lodo de esgoto em algo atrativo para a indústria, atrativo para a produção de alimentos, nós temos que tratar isso aqui. E aí nossas pesquisas parceiras, nossos resultados antecedentes que fundamentaram essa pesquisa, esses resultados que dão uma sustentabilidade concreta a essa pesquisa, fizeram aqui várias tratativas de tratamento desse lodo de esgoto. Eu não vou tratar um a um com eles, numa linguagem científica, mas quero destacar aqui que tem um tratamento em especial aqui, que é o lodo mais cal-hidratado, num método que a gente chama de solarização. Não é objetivo detalhar cientificamente o que nós estamos fazendo, mas queremos demonstrar aqui o seguinte: aqui nessa curva, nessa linha azul, nós temos aquilo que é tolerado
pela resolução, essa resolução que apresentamos, 375/2006 do CONAMA, tolerado sobre os índices de contaminação por metais pesados, por eumintos, por parasitas ou por cistos que aí também obtiverem. Nós, então, traçamos aqui qual é a tolerância dada pela legislação e o tratamento que a gente utilizou aqui com esse lodo mais cal hidratado atingiu, ou melhor, ele ficou muito melhor do que a resolução nos permeia. Ele conseguiu resultados aqui extremamente satisfatórios. Da mesma forma, peço perdão aqui, que não traz uma elucidação tão grande, né, para a gente verificar esses números, mas aqui a gente pode afirmar, está provado, que esse tratamento é seguro. É seguro no tratamento químico. Quando eu digo tratamento químico, eu estou me relacionando, então, aos agentes contaminantes químicos, em especial metais pesados. Da mesma forma, é extremamente seguro do ponto de vista biológico. Qual o tratamento? Em todos eles, relacionando aquele tratamento aqui, olha só, cal hidratado mais o ambiente de solarização. Tá? De novo, chama atenção que aqui a linha vermelha significa aquilo que é permitido pela resolução 375/2006 do CONAMA, tá bom? Peço perdão pela redução das imagens, mas aqui a gente pode provar que o tratamento é extremamente seguro, extremamente viável para o que a gente possa produzir. Mais uma vez, trago aqui alguns resultados dentro do nosso case de sucesso. Um resultado onde a gente já, há 2 anos, estamos cultivando cana-de-açúcar aqui voltado somente para a produção de bioetanol, para bioenergia, é o que determina a legislação também 375/2006 do CONAMA, portanto, o nosso método experimental e caracterizando essa segurança a partir da produção do biossólido é o que a gente traz. Não vou chamar a atenção novamente para os dados científicos que trazem aqui, mas preciso chamar a atenção aqui o seguinte, nesse dado de produção que nós temos aqui, onde a gente aplicando simplesmente 50% da dose de fertilizante recomendada agronomicamente, da dose de fertilizante utilizado, quando eu digo da dose de fertilizante, o fertilizante químico, tá? O fertilizante convencional ofertado pela indústria química, a gente com 50% da dose. Quando produzimos o biossólido, e esse biossólido ele já está na forma organomineral industrializada, com os parceiros que nós temos, os parceiros da indústria, os parceiros de pesquisa, simplesmente 50% a gente já equivale à produção daquilo que é tratado simplesmente com adubação mineral, recomendado pelos tratamentos agrícolas daquela região. E é claro que a gente tem outros testes também, a gente tem outras informações para isso. O que a gente quer chamar a atenção nessa explanação, nessa exposição, é que nós temos viabilidade técnica, tecnológica, nós temos viabilidade cidadã e de sustentabilidade para dar uma destinação ainda mais nobre para aquele resíduo que nós tratamos aqui brilhantemente na apresentação nos antecedendo. Então, aqui, nesse caso, prova os resultados que a gente tem. Ainda assim, a médio prazo, o que nós queremos? Através da rede Ubra de inovação, que nós temos vários campos no país, em Itumbiara faz parte, o Ilhes Ubra faz parte da rede Ubra de inovação, através do Parque Tecnológico Ubratec e suas funções. Nós temos algumas diretrizes, algumas metas. Tecnologia de tratamento desse lodo de esgoto, produção do biossólido seco e também industrializado com destinação final para fins agrícolas. Nós já estamos caminhando para essa transferência tecnológica imediata para a indústria. Nós já temos dados que suportam tudo isso. Isso a médio prazo. Nós estamos falando de algo concreto que já estamos realizando.
uma sustentabilidade econômica para esse processo. Ora, professor, é lindo, é bonito o que vocês estão fazendo, mas qual é o custo disso? Isso na indústria, para o produtor final, é viável? Senão, a gente vai estar retirando dinheiro público, talvez, e muitas vezes a via é essa, ou dinheiro da iniciativa privada, para fazermos uma tratativa que economicamente não é viável. Ora, em tempos de crise em especial, não adianta a gente vir vender essa ideia para simplesmente tá tudo bonito. Não, a gente pleiteia e a gente está buscando também um gerenciamento econômico via Parque Tecnológico Ubratec para essa sustentabilidade econômica também para isso. Também, da mesma forma, nós sabemos que podemos gerar novos modelos de negócio, novos planos de negócio aí, através de incentivo ao empreendedorismo, por meio de criação de startups. Está tão na moda, a gente tá aí com grandes incentivos aí, não só local, mas como estadual, a nível Brasil e também internacional, nessa área da produção do organo-mineral, usando como base orgânica, de novo, o lodo de esgoto tratado e além da complementação mineral pela indústria, através da incubadora tecnológica Ubratec também. A longo prazo, podemos fazer uma perspectiva também a respeito de toda essa solução para a problemática apresentada? Também, nós temos aí pesquisas para destinação para construção civil, a agricultura familiar de base enriquecedora na sua produção e também auxiliando na sustentabilidade ecológica, além de econômica, nunca esquecendo desse item que nós temos aí de tamanha importância. Também, fabricação de cimentos, tijolos, também incentivados aí pela incubadora. Nós já temos projetos incubados e que estão criando perspectivas para essa área. Nós temos o governo do Estado, através da Agência de Fomento à Pesquisa no Estado, que está de olho para fomentar, além de agências derivadas de apoio a Tecnópolis no Estado, que também estão aí para isso. Além disso, transferência tecnológica. Quando a gente fala em transferência tecnológica, a gente pode transferir tecnologia de forma sustentável também para a indústria, para implantação e gerenciamento de unidades de lodo. Isso aí é totalmente viável e a gente já está tendo essa prepositiva aí. Muito bem. Como a gente integra essa solução? Pergunta para mim, professor, vocês vão alcançar sozinhos tudo isso? Não, jamais. E nem é pretensão nossa. Mas também sabemos que onde há sucesso fora do país e dentro do país, que a gente tem situações similares, não trabalhando com essa pesquisa, nós sabemos que a gente precisa engrenar, vamos dizer assim, uma tríplice, ou melhor, três engrenagens específicas, ou vamos falar, uma tríplice engrenagem para que tudo ande bem e que tudo ande de forma sustentável, econômico, financeiramente, dizendo como a universidade, no caso o Ilha Ubra, já tem tecnologia para que a gente possa fazer isso. O setor privado, através das empresas, nós temos, e os nossos parceiros atualmente, a iniciativa privada de olho nessa transferência tecnológica, além do poder público, através aqui da Prefeitura Municipal e também da concessionária que nós temos localmente, né? Então, isso é o sucesso. Essa é a solução sustentável que nós acreditamos, né? Mais os benefícios esperados. Ora, vamos ter benefício? Concordo plenamente. De forma de sustentabilidade ambiental, inegável tudo isso, nós vamos estar tratando de uma forma de reuso, principalmente da matéria orgânica e também mineral. Quando a gente está retirando a matéria orgânica lá do lodo de esgoto, não é só matéria orgânica, vem algo de mineral e que a gente está reutilizando esse mineral e não jogando tudo no fundo, né, de leitos aí, de lagos, oceanos ou rios, como é o nosso caso aqui no Rio Paranaíba, né? Então a gente está criando um reuso e, obviamente, a redução
de elementos minerais, até porque a fonte de fósforo e potássio no planeta, a gente já começa a ter problema nisso aí. Ora, criação de novas indústrias, através das startups, através das empresas nascentes aí, enfim, inovação. Nós estamos trazendo a inovação de forma pragmática para atuar diretamente na qualidade de vida de toda a população, além da sustentabilidade econômica pela geração de novos empregos. Tá? É viável economicamente, professor? Sim. Tá? A gente traz aqui uma ilustração que pesquisas apontam que o gasto com transporte de lodo é inferior com a compra de fertilizantes. Claro, a gente já tem problemas com a destinação, com a aquisição de fertilizantes no mundo. Brasil, novamente, como exposto, nós somos um mega produtor de alimentos, somos um celeiro. Obviamente, nós demandamos muito fertilizantes e temos também que importar grande parte dos fertilizantes. Isso é uma realidade que nós temos aqui. Então, economicamente viável, sim. Nós temos fundamentação para essa afirmação. Né? E cumprindo, né, o nosso tempo aí, a conclusão que nós temos, o Willis Ubra está convencido que o lodo de esgoto das estações de tratamento é de interesse público e merece estar na agenda política de Itumbiara. Né? A nossa conclusão. Agradecemos a todos os convidados aqui por toda a atenção, por toda a dedicação aqui conosco. Nós temos aqui, cumprindo o protocolo, né, do brilhante projeto, dessa brilhante ação que nós temos aqui. Por qualquer dúvida, por qualquer sugestão, por qualquer atuação, está disposto aqui um e-mail que estejam à vontade para anotar, e nós estamos dispostos a isso, além também do contato mais popular que existe hoje, né, pelo WhatsApp, chega até sinal de fumaça aí. Muito obrigado a todos pela atenção. Pessoal, agora é o momento da participação de vocês. Mas antes de iniciarmos a segunda parte da nossa exposição, nós teremos um momento de descontração, razão pela qual convidamos o coral Encantos para se posicionar aqui no palco. Gente, enquanto o coral Encantos se posiciona, nós aproveitamos para explicar como funcionará a participação da plateia de vocês. Quem quiser um esclarecimento dos expositores ou queira fazer uma nova sugestão, apontando uma solução para o projeto, ou ainda acrescentar uma causa ou uma consequência que não tenha sido abordada pelos professores, pelo Carlos André e pela Narcisa, é só chamar um de nossos 4 colaboradores que vão ficar à frente da plateia, é só chamar que eles vão até vocês. O nome dos colaboradores, o servidor 1 é o Guilherme Pires. Cadê o Guilherme? Está ali atrás. O servidor 2 é o Cássio Vinícius. É o Cássio. Servidor 3 é o Paulo Gabriel. Aquele moço simpático, esguio. Servidor 4 é a Valéria Lima, essa senhorita de óculos. Eles estão com o papel onde você vai anotar a sua pergunta, a sua dúvida e encaminhar para a nossa outra servidora, senhorita Lohane Mendes. E nós lembramos a vocês que a participação virtual também será possível por meio do e-mail soluçõescidadãs@gmail.com, sem cedilha e sem tio, e também pelo WhatsApp, DDD 64 99225 0715. E enquanto o Coral Encantos termina de se organizar aqui, e a gente também está organizando a interação da plateia, nós apresentamos para vocês esse grupo, o Coral Encantos, que é um projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, Éber, aqui, campus Itumbiara. O coral é composto por integrantes da comunidade externa, por discentes, por servidores do IFG, sob a regência da professora mestra Daniela Oliveira dos Santos. Então, pessoal, cantando a música Eu Só Quero um Xodó, de Dominguinhos e Anastácia, com vocês, o coral Encantos. Vamos aplaudi-los?
Pessoal, e agora a gente apresenta para vocês os integrantes talentosíssimos do coral Encantos. Andressa, Ariel, Átila, Camila, Cida Paulo, Divina, Eliane, Ellen, Acácio, Jéssica, Juliano, Leia, Lindorrane, Matheus, Nayane, Gomes, Tyron, Wilson e a nossa professora Daniela. E enquanto nós terminamos a coleta dos apontamentos da plateia, gostaríamos de registrar e agradecer a presença de nossos convidados especiais. José Márcio Margonari, presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente de Itumbiara, Helmilton Divino Alves, do CREA, Everton Luiz de Miranda Júnior, da Saneago, Dulcineia Pereira Silva, presidente do Sintego, e da doutora Ana Paula, promotora de Justiça, titular da Promotoria de Cachoeira Dourada. Registramos também a presença dos vereadores, professora Noêmia, vereador Zezé Preto, vereador Daniel Borges, vereador Sargento Azevedo e o presidente interino da Câmara, o vereador Flauzininho. E também justificamos a ausência de outros vereadores que estão participando de um curso da União de Vereadores do Brasil em Goiânia. E agora chegamos no momento das... só continuando, agradecendo também a presença do professor Jefferson Samuelson, diretor-geral do Ilisubra, professor Alfredo Silva Araújo, diretor da Unopar de Itumbiara, também do Alessandro Pereira, presidente do Condemai, e, por último, relembrando ainda a ilustre presença do presidente da AMAI, José Márcio Margonari. Muito bem. Então, a partir de agora, as perguntas estão abertas. O Dr. Helder vai ficar com um microfone, onde as pessoas vão poder se dirigir para fazer a pergunta. Boa noite. Essa segunda parte é a parte da participação. Essa participação pode acontecer aqui agora, através da indicação do papel. Quem quiser manifestar e quiser vir aqui falar, nós vamos chamar também. E também a possibilidade de participação através, não só hoje, mas nos próximos 10 dias, através daquele e-mail que foi colocado ali ou do WhatsApp. Todas as informações que vocês colocarem vão ser encaminhadas à banca dos professores e estudantes, que vão tentar aperfeiçoar as propostas que eles trouxeram a partir da sugestão dos senhores, certo? Senhores, senhoras, senhoritas, né? Toda participação é interessante. Mas a gente queria começar primeiro, dentre os convidados que estão aqui presentes, se tem algum tipo de esclarecimento, principalmente, que queira fazer a qualquer membro da banca, para depois a gente passar para as demais pessoas da plateia. Podem ir anotando aí. Então, passar. Esteja à vontade para fazer a pergunta. Bom, primeiro, só boa noite e parabenizar todos os alunos e professores, a aluna Daniela, Tainara, Stepano, professora Narcisa, professor Carlos André, e agradecer a oportunidade da Saneago estar presente aqui com vocês e dizer que é de grande valor todo esse trabalho que foi apresentado e, sem dúvida, a Saneago vai ser parceira para poder fazer com que todo esse processo realmente tenha resultados bastante profícuos. E, do mais, só agradecer e dizer que estamos à disposição para trazer mais informações e convidá-los para fazerem visitas à nossa ET. Eu vi que alguns dados foram do ano de 2013, muitas melhorias já foram realizadas e vocês poderão, em visita, fazer essa constatação. No mais, muito obrigado. Eu estou com a primeira participação aqui da Eliane Cristina. Eliane quer estar aqui para falar? A Eliane indicou uma solução aqui, vamos ouvi-la, tá? A gente tem um tempo limitado, mas se o pessoal está indo a pouco, só pode fazer uso da palavra. Ok. Boa noite a todos. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque o Carlos André e a Narcisa foram os meus mestres, né, no curso de graduação em Biologia. Muito do que eu sei eu devo a vocês, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Na verdade, eu gostaria de saber se essa água, né, que vai ser lançada ao rio, se ela pode ser reutilizada em pastagens
porque a gente já viu uma chamada na TV que no Nordeste um fazendeiro reutilizou, né, a água que a gente sabe o quanto é escassa, né, naquele estado, e hoje, na verdade, ele criou um negócio sustentável, na verdade, ele aumentou a pastagem, né, pelo fato de que lá não tinha água e ele foi reutilizando, ele criou gado, né, e a partir dali ele desenvolveu outros projetos, tipo ordenha e tal. E eu gostaria de saber se isso é possível, se essa água é possível ser reutilizada em pastagens. Obrigado pela colocação. Desde que essa água ela seja desinfectada, seja tirado todos os patógenos presentes e que os metais pesados sejam neutralizados, pode sim, tá? É até interessante que seja feita a neutralização, que seja desinfectado essa água, e ela volte, porque ela pode ainda carregar algumas partículas orgânicas que vai ajudar na agricultura, tá? Então é bem interessante sim, e pode sem problema nenhum, desde que tenha um bom tratamento. Nós temos uma participação aqui que é um esclarecimento e uma solução que foi colocada pela Maria Madalena, que pediu que a gente mesmo fizesse a explicação. Ela tratou, de uma certa forma, do esgoto, mas relacionado àquele esgoto da caixa de gordura da própria casa. Uma colocação para o pessoal aí. Essa caixa de esgoto teria como retirar esse lodo que aparentemente acontece lá, e teria assim, alguma possibilidade de coletar esse lodo da caixa de esgoto também como uma parte da solução, e daí já incrementando algum tipo de participação mais comunitária, ampliando a questão do lodo, não só para as indústrias, como foi colocado aqui, ou para a concessionária, mas também uma participação cidadã nessa coleta de esgotos, que é a solução proposta pela Maria Madalena. Muito obrigado, viu, Maria Madalena? Maria Madalena, excelente pergunta, Dr. Helder. Da mesma forma, a caixa de gordura ela tem uma particularidade, ela tem ali gordura, né? Teoricamente, você não tem contaminantes graves ali. Quando eu digo graves, são ali metais pesados, algo que seja extremamente nocivo ao meio ambiente, e também pela reutilização. Mas pelo próprio nome, ela tem óleos ali. É passível, sim, de tratamentos baratos, mas hoje, pela experiência que a gente tem e as tecnologias disponíveis, a concessionária consegue uma eficiência nesse tratamento e uma eficiência na retirada desses óleos ainda maior do que o custo para a gente implantar individualmente a cada cidadão, a cada residência para esse tratamento. Mas há possibilidade, sim. O que acontece também é o volume gerado. Uma residência hoje, para a família média de 3 a 5 pessoas, o volume gerado ele acaba não sendo interessante do ponto de vista econômico para que a gente empregue uma tecnologia específica a cada cidadão. Portanto, de novo, é mais interessante lançar para o concessionário o recolhimento, o afastamento disso tudo e dar as devidas tratativas. Excelente pergunta. Alguém, mais alguma participação? Vereadores também, que querem esclarecimentos, né? Principalmente os convidados, os vereadores, a questão do esclarecimento. Algum ponto? Então, eu quero fazer uma questão seguinte. Eu observei na apresentação, que surpreendeu pela qualidade, vocês colocam naquela engrenagem essa transferência tecnológica, esse know-how, em cima do trabalho da Ubratec, da Ubra, etc. Aí, no da frente. Aquele que tem as engrenagens. Esse.
E aí parece que tem duas frentes de trabalho aí. Empresas privadas, e aí está colocado numa dupla situação, as empresas privadas que geram esse lodo do esgoto dentro das suas ETs, né? E vocês falaram também de empresas, de startups, alguma coisa que pode ser outras empresas privadas que estariam na intermediação entre essa matéria-prima, né? E a volta para o mercado, através de fertilizantes, ou então a participação do município também. Então, eu queria saber de vocês, do ponto de vista da viabilidade econômica, desses vários segmentos, como tornar esse projeto atrativo para as empresas privadas, dentro de uma lógica, né, de que hoje ela só teria o custo de transportar esse lodo de esgoto para o aterro sanitário. Acho que não tem custo ainda, né, de receber esse lodo de esgoto, talvez não esteja regulamentado. Receber esse lodo de esgoto das indústrias tem um custo muito baixo. Então, talvez na formação desse preço aí estaria principalmente o transporte, né? E o transporte do nosso aterro sanitário, com todos os problemas que tem, mas que vai colocar. Se seria atrativo do ponto de vista econômico para essas empresas, e se haveria um tipo de solução entre a própria empresa geradora da matéria-prima, se ela pode horizontalizar o negócio dela, de ela mesma trabalhar na linha de fertilizantes, ou seria mais interessante empresas intermediárias para coletar esse lodo, talvez até sem custo, porque ela, não, vou te tirar o custo do transporte, então teria matéria-prima grátis. E trabalhar até a geração desse fertilizante. É uma pergunta ampla, mas hoje o tempo está bem folgado, então deixo para vocês abordarem esses três aspectos. Como tornar esse ponto atrativo para esses dois tipos de empresas privadas e também para a concessionária, que é para a concessionária, que é uma sociedade de economia mista, né? Não deixa de ser um ente privado também, mas que ela também tem esse custo para transformar para o aterro. Se para ela também, seria que teria o volume maior, se ela teria condições de como tornar isso atrativo economicamente ao lado do viés ecológico aí. Sensacional. Dr. Helder, excelente pergunta. A nível de esclarecimento, inclusive, nós passamos sem detalhamento por essa condição ou essa exposição que nós fizemos, mas que vem de encontro agora a oportunidade para isso, como o senhor bem disse, nós estamos com um tempo para tal. Então, primeiramente, vamos àquela pergunta. A empresa privada geradora de resíduos, e ela tem o seu lodo, ela tem uma destinação, a grande maioria, e é um problema que nos acomete, Dr. Helder, muito bem colocado. Inclusive, nós estamos em contato com duas empresas, uma local e a outra na região, está a 40 quilômetros daqui, geradora, e o que elas fazem? Pagam um terceiro, para o terceiro dar uma outra destinação. É claro que o custo disso, o que ela paga? Ela paga por massa produzida, então por tonelada produzida de lodo e esgoto, mais o quilômetro rodado diante da disponibilidade, de onde ela contratou. Bacana. Se é um lodo de esgoto que ele merece pouco tratamento para uma destinação, isso aí é feito de um custo muito, muito baixo. E é o que está acontecendo localmente. A gente não tem nada, só um caso aí que vai causar intriga e a gente vai ser merecedor de mais pesquisa, mas esses são de custo muito baixo para fazer isso, inclusive para destinação no aterro com custo muito baixo. O custo maior é o transporte. Aí sim há uma agregação de custo muito grande. Quando a gente fala da oportunidade nesse aspecto, significa que quando a gente vai dar essa destinação como o organomineral, ele é agregador de valor.
Então, eu estou não somente diminuindo o custeio, mas eu estou agregando valor para que empresas nascentes surjam e prestem serviços para a empresa produtora, assim como também a empresa produtora, se for estratégico dela, como o senhor bem disse, ela pode horizontalizar o seu modelo de negócio e tratar isso também como um agregador e gerar renda ou complementar aquela renda do que antes era, então, despesa para ela, mesmo com um custo muito baixo. Excelente explicação para isso. Então, nós temos aí duas linhas, para a gente deixar ainda mais claro. Ou a empresa horizontaliza dentro do seu modelo de negócio, como o senhor colocou, e passa a agregar valor e ter complementação de renda, ou há, então, a iniciativa de se criar novas empresas, startups, detentoras de inovação, e que aí, quando tem inovação, vai ter um custo ainda menor do que a gente está tratando hoje, e isso agregar ainda maior valor devido. Né? Espero ter sido claro, né? E respondido. Já é que a pergunta é oportunidade para expor mais, né? Algum ponto que o tempo foi colocado. Exatamente. E só complementando, lembrando agora também, nós temos um outro agente aqui que é o concessionário de economia mista. De repente, pode fazer parte dos interesses desse concessionário agregar valor, né? Ele mesmo ser um produtor desse organomineral. A planta industrial mais próxima que nós temos aqui, ela está a 100 quilômetros de distância, planta industrial para a produção do organomineral. Só que ela usa outras fontes produtoras do organomineral, outras fontes de matéria orgânica, em especial a torta de filtro dada das várias plantas industriais de cana-de-açúcar que nós temos aqui, né? Transformação de cana-de-açúcar, mas nós temos uma planta industrial a 100 quilômetros, por que não a gente ter localmente aí com maior tecnologia agregada? Eu acho que isso aí vai incrementar mais ainda essa engrenagem exposta pela gente. Com a pegada de carbono, bem melhor, né? Tudo. Do ponto de vista ecológico, então, aqui a gente fez um apanhado financeiro, que eu acho que é o que dói no bolso de todo mundo, ou melhor, o que dói no coração de todo mundo é o bolso. Não adianta, aqui, assim como nós expomos aqui, não adianta eu vender aqui um modelo de pesquisa bonito, lindo e tudo, se não for sustentado economicamente. Ninguém vai comprar a ideia. Agora, ecologicamente, sim, a gente tem um aspecto do fechamento de uma cadeia, né? Então, quer dizer, a gente pegou a água, a gente está utilizando matéria orgânica da alimentação, os minerais ali, tudo, e a gente está voltando boa parte desse ciclo novamente para a produção de alimentos. Okay. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, colocou como um esclarecimento. Eu quero esclarecimento, a pessoa não... vou ver se eu entendi, a pessoa pode complementar. Qual o percentual o lodo fornece após o tratamento, dá a entender? Do que se tem de lodo, quanto que vira fertilizante? Se o tratamento é feito com a cal, pelo que eu entendi, não sei se é isso, quanto que se vira e qual que é o traço, lodo, cal em cima disso aí. Falar traço para falar uma linguagem bem simples, né? Na solução do fertilizante, quanto se entra de cal ou de outra substância aí? É isso quem perguntou? Está próximo? O produto final. Você não queria falar, mas agora você vai me ajudar. Pode falar a pergunta. Uma tonelada de lodo, por exemplo, vai gerar quanto de fertilizante? Qual percentual que vai ser recuperado? Sensacional a pergunta, sensacional. E aí entra um pouco do segredo industrial. Me permita até não ser tão claro nessa resposta, tá bom? É a tecnologia produzida que a gente possa transferir para a indústria. Desculpa, seu nome? Leandro. Neto, obrigado, doutor. Neto, tudo depende do
do resultado que nós temos, o resultado químico do lodo de esgoto. Cada fração de lodo de esgoto que nós formos tratar, ele tem uma concentração mineral diferente da outra. Depende do que está sendo destinado, né? Talvez o Everton aqui possa nos fundamentar melhor, mas tudo é relativo. Cada amostra que a gente vai pegar para levar para a indústria, né, para a gente transformar em organomineral, a gente faz um balanço físico-químico da massa do mineral ali, para a gente verificar o que a gente está produzindo. Porque, de toda forma, a gente complementa para chegar na recomendação agronômica, dado pelo agrônomo em campo, e ter a destinação precisa do que o produtor quer. É mais complexo, né? Não é tão fácil. É exatamente assim. Parabéns, Neto. Mas eu fiquei com a dúvida, quanto de cal também está nessa linha aí? Quanto de cal está nessa linha? Também está nessa linha. Está nessa linha, tá? É uma solução sob medida do caso, depois de analisar. A partir da análise inicial, tá, okay, que a gente faz. Deixa eu passar para frente, tem uma pergunta aqui do Alessandro Pereira, que ele quer saber o seguinte: se existe algum uso agrícola sendo feito e, se possível, em quais tipos de cultivos? Foi falado aqui, salvo engano, da cana-de-açúcar. Mas se esse fertilizante, como produto final do tratamento desse lodo de esgoto, ele está voltado não só para o que foi falado, o cultivo da cana, e primeiro, se é para todo tipo de cana, e também para outros cultivos, né? Que é a pergunta aqui. Quais as possibilidades aí, principalmente pela nossa região, o milho, a soja, outras coisas. Acho que a pergunta é nessa linha. Quer esclarecer, Alessandro? Quais? Nessa linha que eu falei. Boa noite, Alessandro. Bom, já faz o uso, sim. Então, como já bem disse, cada lodo, cada porção, mesmo sendo da mesma estação de tratamento, inicialmente ela sempre tem que ser feita a sua análise para verificar qual a forma de destinação. Então, seguindo as recomendações do CONAMA, depende de como esse tratamento vai conseguir atingir para os limites em termos relacionados a patógenos e metais pesados. Se for um nível tolerante, ele vai ser apenas para destinação, como, por exemplo, da cana-de-açúcar para biocombustíveis. Mas já se tem também já hoje, e o nosso tratamento, como foi mostrado, atingiu médias abaixo, e aquela proporção já é permitida, inclusive, para cultivares alimentícios. E, nesse sentido, nós já temos modelos utilizados em São Paulo para o milho. Já estão se fazendo já para o milho, conseguiram atingir, e também, além da cana-de-açúcar, também para o milho. Mas tudo depende desse tratamento. Então, falando em relação até das indústrias, né? Depende do lodo que é gerado nessa indústria, o custo dela é maior. Como nós tivemos acesso em algumas indústrias aqui em Itumbiara, elas nos mostrou que esse lodo, a produção por dia de 4,5 toneladas, eles reutilizam para a caldeira, mas a cinza que é gerada tem metal pesado, não consegue retirar e paga-se caro, porque a empresa que destina não sabe, não nos passou para onde que vai essa cinza, mas é um problema, continua sendo um problema. Ela reutiliza em termos para caldeira, mas a cinza que é gerada continua sendo um problema, porque ela agregou ainda mais, condensou ainda mais a concentração ali de metais pesados. Então, é isso que nós colocamos. Não adianta você simplesmente pensar em curto prazo a empresa ter aquela solução. Então, por isso que as tecnologias, aí nós temos várias formas de tratamento, vai depender do que tem nesse lodo de esgoto, qual tratamento vai ser mais viável. Então, por isso que se trabalha muito com essa transferência de tecnologia, porque é um estudo que tem que ser feito inicialmente e não simplesmente só descartado. A gente está falando lodo de esgoto, mas cada indústria tem o seu lodo de esgoto, né? Isso. A peculiaridade é isso, né? Bom, eu tenho uma participação aqui também, a pessoa não quis falar em público, mas ela disse o seguinte: gostaria de ter um esclarecimento sobre a utilização desse lodo de esgoto tratado para gerar produtos para a área de engenharia civil, construção civil.
Parece que tinha alguém louco por essa pergunta aqui, viu? Que a pessoa não identificou, mas acertou aí. Essa é uma etapa, né, para quem fez a pergunta, é muito interessante. Nós ainda não estamos desenvolvendo aqui no Willis Ubra, mas é a nossa expectativa com o curso também de Engenharia Civil, porque já se tem pesquisa em que esse lodo de esgoto é agregado na produção de cimento. A Portland já faz esse agregado, então isso já existe comercialmente, cimento que tem esse agregado relacionado, então, a esse lodo de esgoto tratado. E também já se tem feito no Japão, utilizando lodo de esgoto para massa asfáltica. E em São Paulo, a própria Sabesp, ela deixa disponível a concessionária, em que ela está fornecendo o lodo de esgoto para empresas para produção de tijolos e cerâmicas. Claro que eles não revelam para nós a tecnologia em que eles estão utilizando, mas isso já é real, isso já está no comércio, relacionado, então, também para a construção civil. Esse do Japão, eles colocam, além de você ter a sustentabilidade, você tem ainda que a liga da massa asfáltica é mais resistente quando se agrega também a esse lodo. Novamente, voltando, depende qual é a característica físico-química, biológica desse lodo para a sua destinação. Ainda temos tempo para algumas perguntas. Uma muito interessante aqui. Com a utilização desse organomineral em escala agronômica comercial, quais as vantagens em comparação com o uso de fertilizante químico, em se tratando de qualidade na produtividade fisiológica da planta, que possa atrair o agricultor? Essa atratividade econômico-financeira, vocês vão ter que responder. É mais naquela linha. Eu vou fazer a outra que está relacionada, que é qual o custo de produção efetivo da biomassa, que foi colocado, acho que está relacionado também com o fator econômico aí. Se eu tenho mais oportunidade de esclarecer mais um pouco disso aí, sobre... Bacana, não, a pergunta é sensacional, né? A gente está aqui até se deleitando aqui porque entra num quesito fisiológico da planta, de funcionamento da planta, né? Tem uns colegas aqui que eu cumprimento, porque quando a gente agrega a matéria orgânica advindo do lodo de esgoto, mais o mineral e o composto organomineral, e talvez isso seja uma das grandes inovações da indústria de fertilizantes nos últimos tempos, em especial para os solos do Brasil, a gente até coloca um quesito da relação mineral com a planta. Quando a gente fala relação, significa o seguinte: um tem que estar para o outro. E o que as pesquisas, e isso não são pesquisas nossas, o que a literatura já traz? Toda vez que a gente tem uma agregação orgânica a esse mineral, a gente cria uma maior disponibilidade para a planta de 3 elementos essenciais: nitrogênio, fósforo e potássio. Principalmente potássio para isso aí. São 3 elementos químicos que, sem eles, esqueça que haverá produção vegetal. Ou melhor, que a planta terá vigor de funcionamento para ter uma boa produtividade. Estou tentando ser um linguajar mais simples pela diversificação da população, mas que eu teria o maior prazer em estar palestrando para os meus alunos, teria o maior prazer de estar aí em um congresso especificamente nessa área. Mais um outro fator que a gente não pode esquecer. A qualidade físico-química do solo vai deixar um ambiente mais propício também para a absorção de água pela planta, além de agregar além de reter maior quantidade de água naquele ambiente que a raiz está inserido no solo. Então, o benefício do organomineral para o funcionamento da planta, a gente só tem elogios para fazer. É nesse ponto que a gente está tentando, que a gente vai começar a trabalhar num painel econômico de gerenciamento para avaliar essa viabilidade, porque nós temos um custo maior para a produção desse organomineral. Ele não chega no mesmo valor do que o elemento mineral.
Então, ele tem que ser, no mínimo, com a mesma linha de, ou melhor, no mesmo nível de produção do que o fertilizante mineral. Para quê? Para que ele seja interessante. Além disso, ele ter agregação de valor para o produtor agrícola, aquele que está pensando na produção vegetal. O que a gente já tem, que está tendo uma agregação de valor maior, mas que não está quantificado economicamente ainda. Mas a projeção é que isso seja viável. Algumas unidades agrícolas, usinas que plantam, usinas de álcool e açúcar que plantam cana, já estão aí com 70%, 80% da área com cobertura a partir de organos minerais. Não a base orgânica a partir do lodo de esgoto ainda. A gente coloca assim. Zé Márcio, é um esclarecimento que o senhor quer? Eu fiquei assim, mais por último, considerando que poderia ter mais tempo e aprender um pouco mais com todos vocês, né? Foi um pouco da experiência. Mas eu quero, nesse ato, em nome do prefeito Zé Antônio, trazer os cumprimentos especiais ao chefe do Legislativo Municipal em exercício, o vereador Flauzininho, também o vereador líder do prefeito, Sargento Azevedo, vereador Daniel Borges, Zezé Preto, professora Noêmia, também o vereador Silviano, que aqui esteve, cumprimentar o Ministério Público de uma forma muito especial pela iniciativa de trazer o saber da academia, o conhecimento para junto da sociedade civil organizada e, mais importante, da comunidade. Então, para nós do Poder Executivo, é um prazer, uma alegria estar aqui, de certa forma, tendo o privilégio de conhecer pesquisas, trabalhos tão importantes como o que fora apresentado no primeiro evento aqui na Câmara dos Soluções Cidadãs, pela Universidade Estadual de Goiás, e também hoje pelo Ilisubra, e que vai prosseguir com a Unopar, professor Alfredo, com a Unifasc, da professora Marta, e enfim, a cidade de Itumbiara poder apropriar de forma cidadã, de forma interessante, benéfica, desse conhecimento, dessas pesquisas, desses estudos que são realizados na universidade e que muitas vezes, doutor Helder, esses saberes ficam meio que fechados na universidade, fica sem o compartilhamento com a sociedade. Então, nós queremos aqui parabenizá-los pela iniciativa, dizer que o Poder Executivo Municipal é parceiro das ações e o diagnóstico que os senhores trarão, através de um documento que o senhor já nos disse que será expedido e compartilhado com o poder público, será um instrumento fundamental para os prognósticos, para as soluções dos problemas de resíduos sólidos, dos problemas ambientais, de uma forma especial aqui colocados. Já foi dito da importância de se ter uma destinação adequada para o lodo produzido em nossas ETs. Então, eu quero aqui dizer que nós estamos nós autorizamos no mês passado a deposição de cerca de 300 toneladas desse lodo produzido na ET da Saneago de Itumbiara, no nosso aterro controlado. Antes de autorizar, nós solicitamos todas as análises físico-químicas, fizemos todo o acompanhamento, verificando as condições desse lodo, para que lá nós pudéssemos autorizar a sua deposição. Os laudos foram apresentados e por empresas certificadas e licenciadas. Então, nós estamos acompanhando de uma forma muito responsável, dentro das resoluções do CONAMA e também da ABNT. Nós temos esse cuidado, sim. Agora, o que está sendo proposto aqui é até uma viabilidade econômica de se fazer uso desse material e assim nós termos a compostagem, nós termos a situação
de aproveitamento organo-mineral e, assim, nós termos a recuperação de nossas áreas degradadas e o incremento da produção de alimentos tão necessária para o nosso planeta e, por que não, para a nossa cidade. Então, parabéns pela iniciativa, somos parceiros e eu já estava provocando aqui o Dr. Everton para que nós possamos, de fato, termos uma condição de uma parceria entre a Prefeitura, entre a empresa concessionária que é a Saneago e também o setor de pesquisa, né, da universidade, que aqui já demonstrou que tem a expertise e tem os dados em relação a essa pesquisa e que pode ser compartilhado e assim nós termos a solução dos problemas. E eu estou sendo avisado aqui, eu estou estendendo um pouquinho mais, como eu estou representando o prefeito, eu imaginei que 3 mais 3, mas já fui avisado. Obrigado, gente, parabéns, e assim nós encontraremos as grandes soluções cidadãs para a nossa cidade. Obrigado. Bem, eu quero agradecer aqui a participação também da Maria Madalena e da Ângela de Jesus, que trouxeram questões importantes na área ambiental, na área de esgoto, mas não estavam diretamente ligadas ao lodo de esgoto, que foi o tema de hoje. Então, para nós não desvirtuarmos do objetivo da apresentação de hoje, as perguntas estão sendo coletadas, vou levar para a promotoria ambiental, a doutora Thaís está aqui, ela mesma vai se encarregar de prestar os esclarecimentos para vocês, ok? De toda forma, a gente agradece a participação. Eu não posso deixar de registrar a presença da doutora Ana Paula Góes, que é nossa procuradora da República em Itumbiara, é a primeira de Itumbiara, que está com sede aqui na cidade, que vem nos prestigiar. Muito obrigado pela sua presença, viu, doutora? Por fim, pode... Ok, então, doutor. Nós temos o compromisso com vocês de encerrarmos a nossa exposição às 21h30. Então, assim, estão encerradas as intervenções da plateia, mas nós lembramos que elas podem continuar por meio do e-mail e também do WhatsApp. Ainda em tempo, nós queremos só registrar a presença do professor Rafael, da UEG, que esteve aqui expondo sobre resíduos sólidos, e a presença também dos presidentes de Associação de Moradores de Itumbiara, que aceitaram o nosso convite para estar aqui esta noite. Queremos convidar a diretora da Faculdade Santa Rita de Cássia, IFASC, professora Marta Freire, para entregar o certificado de participação e presentear os expositores do Willis Ubra com um exemplar da mascote símbolo do projeto Soluções Cidadãs, a Cida Dan, universitária em Itumbiara, cheia de atitude, compromissada com a solução dos problemas da cidade e que sonha com um mundo melhor. Por gentileza, pedimos os alunos que se coloquem aqui na disposição. Só um pouquinho, boa noite a todos. Eu queria, Dr. Helder, quebrar o protocolo só um segundo. E agradecer, Dr. Helder, essa oportunidade, essa lucidez imensa que o senhor teve em fazer esse trabalho com as academias em Itumbiara. Parabenizar a equipe, né? Excelente trabalho, ótima apresentação. Todos nós gostamos, entendemos a importância disso. E eu, como sou uma cidadã de Itumbiara, que há 43 anos, olha esse Paranaíba, sinto um orgulho imenso de ter um projeto, né, para aproveitamento e para resolução e para a utilização dos nossos resíduos de uma forma científica, tecnológica, lúcida, clássica e humana. Parabéns a toda a equipe.
E agora, encerrando a nossa exposição, convocamos o promotor de justiça, Helder Cavalcante Mota, para os agradecimentos e a declaração do encerramento da segunda exposição do projeto Soluções Cidadãs 2017. Queria agradecer a participação de cada um. A participação de cada um é muito importante. É um projeto de ação coletiva, que as pessoas vão construir soluções com o que cada um tem de melhor, né? A universidade, com seus saberes, os empresários estiveram presentes, o poder público, a sociedade de economia mista. Nós vamos tentar construir soluções melhores para a nossa cidade. Então, eu queria agradecer a presença de todos, convidá-los. Nós temos o intervalo no mês de julho, que é férias na faculdade. Então, no dia 16 de maio, no 16 de agosto, nós teremos a apresentação da Unifasc. E eu queria que vocês notassem que o grupo musical foi da UFG, a apresentação foi da UBRA, e quem concedeu os certificados foi a diretora da Unifasc. Isso é simbólico, é porque nós queremos mostrar essa integração da área acadêmica para que nós estejamos trabalhando junto por soluções melhores. Muito obrigado, boa noite a todos. 21h36, então, ali está adiantado, viu, gente? Me deixa louquinho esse relógio toda vez. Mas 21h36, nós estamos tentando encerrar às 21h30, estamos buscando aperfeiçoar cada dia e vamos estar nesse trabalho de melhoramento contínuo. Obrigado a todos, declaro encerrada, e os nossos votos de melhoria ao presidente da Câmara, logo estará conosco no mês de agosto, e no dia 16 de agosto vocês vão apresentar o documento proposta no Pró-Soluções Cidadãs, para a gente não ficar interrompendo a sessão da Câmara. Então, o documento proposta política pública fica para ser entregue no dia 16 de agosto, aqui, durante a apresentação da Unifasc, nós abrimos espaço para vocês entregarem, ao mesmo tempo que a promotoria recebe a sua via. É só um pedaço do trabalho. Essa solução ela continua sendo melhorada a partir do momento que ela vai até os industriais, vai até o poder público, para a gente construir uma solução viável que realmente vire uma política pública, entre na agenda política da cidade e traga as melhorias que nós precisamos. Muito obrigado, boa noite.